Bom, vamos então retomar a nossa última aula. Eu quero fazer o seguinte, está muito estranho esse negócio de vocês não colocar o rosto de vocês aqui, viu? Está muito estranho esse negócio. Quem me garante que vocês não estão cochilando? Dando assim uma pescada aí. Pare. De vez em quando vocês falam assim, ó, aleluia, glória, amém, alguma coisa assim. Aleluia! Olha, pronto. É porque isso aqui é terrível para mim. Eu estou me sentindo aqui como que, assim, abandonado. Abandonado, graças a Deus que a pastora Elisângela apareceu ali. Eu tô aqui, eu tô ouvindo. Eu sei, mas não é que me garante que você não está nada. Não tô cochilando, não. Coisa boa, porque vocês sabem que eu tenho mais unção do que Paulo, né? Apóstolo Paulo, eu estou falando. Minha pregação ela é mais ungida. Porque Paulo precisou muitas horas para o menino dormir. Eu prego 5 minutos, o povo já dorme. Então, a unção é maior. Tem essa questão. Queridas, antes que a gente prossiga, então, eu quero fazer uma breve recapitulação. Hoje, possivelmente, nós vamos ter a última aula dessa matéria, tá? Possivelmente. Então, eu quero fazer uma recapitulação, mas antes que eu faça essa recapitulação, eu queria aqui, nós já falamos desse livro, né? Mas eu quero aqui, novamente, tá? Confirmar. O Cristão e as Questões Éticas da Atualidade. Então, esse livro, ele vai trazer, né, algumas discussões para vocês entenderem, sobre os pobres, oprimidos e órfãos, racismo e direitos humanos, jogos de azar e ganância, cada um são um tópico, um assunto, né, um capítulo. Meios de comunicação, entretenimento e pornografia, adultério, coabitação e fornicação, divórcio, aborto e pesquisas com célula-tronco, homossexualidade, crime e pena de morte, suicídio, infanticídio, eutanásia, engenharia genética e reprodução artificial, alcoolismo e drogas, desobediência civil, guerra e paz, riquezas e posses econômicas, direito dos animais e fazendas industriais, cuidado com o meio ambiente. Então, tudo isso aqui, amados, é pauta das Escrituras, tá? Não tem nada aqui que a Bíblia não aborde. E é interessante que é na perspectiva cristã mesmo, esses pontos, né? E isso é o que a sociedade está discutindo aí, né? Vez por outra tem algo que se destaca. Mas esses aqui são temas, é por isso que o tema do livro é isso, o cristão e as questões éticas da atualidade. Então, algo muito equilibrado, muito bíblico, tá certo? Excelente livro, eu gostaria que vocês adquirissem. E esse outro aqui que é semelhante, Contra a Cultura, tá? David Platt, o outro é o Walter Kaiser, dois excelentes teólogos, né, a nível mundial. Então, esse aqui, ele vai trazer também os temas bem parecidos, mas, lógico, é outra pessoa abordando, a perspectivas diferentes, ponto de vista, né? Mas tudo é muito equilibrado, teologicamente falando, respostas a discussão é aberta, né? De uma maneira muito, muito boa, muito adequada, muito atualizada, tá certo? Então, aqui, por exemplo, para vocês saberem o conteúdo, né? Contrapondo-se à cultura, a maior das ofensas, o evangelho e a cultura, onde ricos e pobres colidem, o evangelho e a pobreza, holocausto moderno, o evangelho e o aborto, falar sobre o aborto aqui, acho que o outro não, parece que não aborda, né? Solitários em família, evangelho, os órfãos e as viúvas, guerra às mulheres, o evangelho e a escravidão sexual, um ministério profundo, o evangelho e o casamento, comprados por bom preço, o evangelho e a moralidade sexual, unidade na diversidade, o evangelho e as etnias, Cristo em praça pública, evangelho e a liberdade religiosa, a necessidade mais urgente, o evangelho e os não alcançados. Então, são temas, assim, excelentes. Eles vão contribuir muito para que a gente possa, então, ter informações, materiais, né? E que expanda o nosso entendimento para que a gente possa orientar essas pessoas, tá? Então, por exemplo, pessoas com ideações suicidas, aqueles que podem, de repente, vir pedir conselho, né, a respeito de um aborto. Então, percebam, queridos, que a gente precisa se informar. E aqui que eu gostaria que eu não tinha falado, esse aqui, ó. Nascidos gay? É uma pergunta, tá? Nascidos gay? Então, aqui o autor aborda evidências científicas para a homossexualidade. Ou, aliás, ele faz uma pergunta: existem evidências científicas para a homossexualidade?
né? Então ele vai falar, lógico que não há, mas aí ele traz as informações científicas, inclusive. Então, todos esses livros vão contribuir e tantos outros. Eu não sei se vocês se recordam, mas nas primeiras aulas eu falei, é necessário que a gente se informe, que a gente entenda, né, toda essa complexidade que está vindo para a igreja, ou que a sociedade está se debatendo e falando de uma maneira totalmente antibíblica, aprovando aquilo que Deus reprova e reprovando aquilo que Deus aprova, né? É o que Isaías diz, que nos últimos tempos chamaria o bem de mal, mal de bem, a escuridade de luz e a luz de escuridade, essa inversão de valores. Então nós precisamos ter argumentos coerentes, bíblico, não é? E científico também, porque muitas vezes a gente pensa que a Bíblia é contra a ciência, a fé é avessa à ciência. Não é. Alguns cientistas ateus e alguns cientistas preconceituosos, eles vão pegar, então, a questão que a Bíblia, a fé, ela é contrária à ciência, mas não é. A ciência, eu digo, equilibrada, a ciência honesta, não a ciência tendenciosa desses ateus que desonestamente, a gente chama de desonestidade intelectual, né? Tanto é que alguns vão estudar a Bíblia, vão estudar e acabam até se convertendo. Alguns intelectuais, foi o caso do C.S. Lewis, por exemplo, né? Talvez um dos maiores intelectuais da sua época, e ateu, e aí quando foi estudar a Bíblia, estudar Jesus, e aí a evidência é muito forte, né? A própria Bíblia. Enfim, eu não quero entrar nessas questões, senão a gente vai se alongar aí, a gente gasta tempo, e eu quero gastar tempo no ponto mesmo. Vou fazer uma breve recapitulação, tá bom? Nós falamos muita coisa. Amados, nós estamos 2 meses aqui. Nós estamos 2 meses aqui discutindo esse assunto. São 8 semanas hoje fazem, né? Não sei se pulou um, mas 8 semanas. Olha só. Então, nós falamos de um bocado de coisa. Eu entendo que vocês vão anotando, vão aí grifando, né? Vão fazendo as suas conclusões, anotações. Se fazem isso, ótimo, porque vocês têm um material para rever. Porque guardar, imagine aí, se a gente colocar 1h30 vezes 8, vocês são bons de contas e eu sou péssimo, mas nós vamos ter aí em torno de talvez 12 horas, ou alguma coisa. Será que eu errei muito? É isso aí, né? Umas 12 horas para lá, né? 12 horas, 10, 12 horas de informação. Guardar isso na memória é muito difícil, tá? Então, recapitulando aqui, ó, nós falamos então, né, o tema proposto é o aconselhamento pastoral, e eu disse na primeira frase que o conselheiro deve ter um interesse profundo por toda e qualquer pessoa. Isso quer dizer que nós devemos, então, conhecer ou tentar conhecer, ou pesquisar, ler, se informar sobre tudo aquilo que concerne ao ser humano, em todos os aspectos da sua vida, a vida humana. E ainda mais nesse tempo onde há muita informação, muito conhecimento. Então, nós precisamos nos informar, nos munir de informação, para que a gente tenha ferramentas para compreensão, queridos, tá certo? Porque a ignorância é um dos motivos para que a gente não tenha a eficácia de cuidar de pessoas, de orientar pessoas, né? O próprio Deus já disse na sua palavra, a falta do conhecimento, né? É o que prejudica a nossa vida, tá? Não porque tenha faltado o conhecimento, diz o profeta, mas porque desprezaram o conhecimento, né? Ainda mais no nosso tempo, dizer que a gente não tem acesso à informação, né? Então, talvez há 20 anos atrás, eu comecei a estudar, os livros eram muito caros, nós não tínhamos essa questão dessa internet que tem um mundo de coisa boa, tem coisa ruim também, mas um monte de coisa boa, acessível, livros baratos, né? Então, a gente não tem mais desculpa hoje. Cursos acessíveis, financeiramente falando, como esse que eu proponho para vocês, e tantos outros semelhantes também. Então, assim, hoje a gente não tem mais essa desculpa, né? Que é difícil, informação, não. Inclusive, nós temos esses cursos, que é a minha proposta e de algumas outras pessoas que eu conheço, os professores, que não pretende trazer um academicismo, muita teoria, mas sim esse chão de fábrica da nossa vida, traduzir a Bíblia nessa linguagem, né, de hoje. Eu até brinco, né, que a minha tradução, quando eu falo da Bíblia, é a NTLA, né, que é Nova Tradução Linguagem de Amanhã. Quer dizer, não tem essa ainda não, mas acho que amanhã vai ter. Palavra que eu uso, alguma coisa. Alguém disse que a NTLA seria Nova Tradução Linguagem do André, mas eu acho que não é bem isso, não. Mas vamos lá. Nosso alvo abrangente é construir infraestrutura espiritual na vida das pessoas, né, não somente estancar vazamentos. Isso que nós enfatizamos aí sobre o aconselhamento, tá?
E aí nós falamos sobre o meio que a gente tem que usar, o alvo, né? O problema das pessoas que nós devemos abordar, tratar, como nós devemos fazer, né? Ouvir as pessoas, considerar, ponderar, e só após falar e falar a verdade, mas com muito amor, né? Identificar a fraqueza dos pecados das pessoas. Enfim, amados, eu não sei se vocês anotaram, eu tenho um rascunho, eu posso até digitalizar e jogar para vocês no grupo lá, mas eu sempre recomendo que vocês possam ter a anotação de vocês, porque vocês têm a percepção de vocês, tá certo? Quando eu falo, vocês lá têm alguma compreensão que não foi exatamente como eu falei, mas o Espírito Santo te iluminou de alguma maneira, tá? Nós falamos como que a gente inicia o aconselhamento, né? Os alvos iniciais que nós temos que ter, como se dá o início do aconselhamento, né? Tanto o conselheiro quanto o aconselhado, esse contato inicial. Nós falamos sobre priorizações, como a gente prossegue isso, qual o método ou os métodos que a gente usa, né, para o aconselhamento. Enfim, tem uma série de coisas aqui que não vai dar tempo não. Se eu começar a fazer aqui mesmo uma recapitulação, a gente vai, talvez, assim, gastar a aula toda, tá? Mas a gente falou aí de algumas coisas interessantes, como confiança, misericórdia, amor, respeito, que nós devemos ter concernente às pessoas, né? Estabelecermos para essas pessoas expectativas, mostrar esperança, né? E aí a gente, lógico, tem que trabalhar para uma mudança real na vida da pessoa, desafiando ela, dando caminhos práticos para que ela aplique na vida dela, na realidade dela, né, no dia a dia, que não fique essa questão só de gabinete, de encontro, só naquela questão teórica que saiu de lá, não desemboca numa solução real na vida prática. Nós falamos sobre essas questões, tá? O alvo que nós devemos ter, a metodologia que a gente deve usar. Olha só, Márcio, tantas coisas. Eu estou pulando um monte de coisa aqui, porque não vai dar tempo mesmo, né, a gente abordar nada. Tá? Mostrar as consequências, né, das decisões, confrontar a pessoa, reorientar a pessoa. Isso foi até na aula passada. Então, percebam como nós falamos de um bocado de coisa. Tá? Eu peguei aqui, talvez, sei lá, um terço do que nós falamos aqui. Eu estou falando daquilo que é pontual, fora que nós discutimos. Então, assim, é algo para que vocês, depois de acabar a matéria aqui, possam continuar pensando, lendo, tá certo? Aqueles que fazem o curso de teologia, vocês vão estudar a próxima matéria, e aqueles que só entraram no curso para fazer esse curso rápido, quer dizer, continuem aí também o estudo sobre esse assunto, tá bom? Sobre esse tema, se você entende, né, que você vai se dispor a ajudar pessoas. E, na verdade, nem sempre é a gente que fala, não, eu vou me dispor. As pessoas nos procuram, né? Por um motivo ou por outro. As pessoas estão desesperadas. As pessoas procuram aquelas que estão mais próximas, né? Nem sempre são as mais preparadas nem as mais adequadas. Mas nós precisamos ser essas pessoas mais preparadas, ou pelo menos devemos nos esforçar para isso, e as pessoas adequadas, ou seja, gente de confiança, gente que não vai prejudicar essa pessoa porque ela procura uma ajuda e às vezes é prejudicada por conta de tudo que nós discutimos. Pessoas insensíveis, religiosas, abordam de uma maneira prejudicial, nem contribuem em nada, não são pessoas que estão interessadas realmente no ser humano, naquela pessoa, né? Mas já são pessoas que muitas vezes têm essa abordagem religiosa no sentido de achar que todo mundo é um bonequinho de chumbo, que é todo mundo igual, e não entende que cada pessoa tem a sua história, tem as suas demandas, e por aí vai. Então, nós precisamos ser essa ferramenta de Deus, queridos, tá certo? Na nossa família, para os nossos vizinhos, onde a gente trabalha, onde a gente congrega, onde a gente convive. Deus nos chamou para isso. Eu não acredito em acasos. Eu, sinceramente, não acredito em acasos. E eu entendo que se nós estamos participando, sabe, de momentos como esse, de um curso como esse, é porque, de alguma maneira, o Espírito Santo está nos convidando para que a gente se disponibilize e ajudar tantas pessoas que Ele mesmo, o Espírito Santo, colocará na nossa vida para que a gente seja essa ferramenta de Deus e ajude essas pessoas, porque a carência é muito grande. Tem muita gente sofrendo, muitas pessoas queridas nossas sofrendo, muita gente ao nosso redor e a gente muitas vezes fica omisso, alienado, até quer ajudar, mas não sabe nem por onde começar. Então, eu acho que a gente já deu um pontapé inicial, né? E agora é só a gente continuar essa empreitada, tá? Eu disse que hoje nós vamos abordar, eu não quero aqui trazer nada exaustivo não, tá? Nós vamos abordar,
eu falei que a gente pode se deparar com tantos outros casos, mais alguns que eu separei aqui. Pessoas querendo orientação, né, estão no processo de divórcio. Como que a gente trata isso? De que forma a gente trata? Como a gente conduz tudo isso, tá? A homossexualidade, que é hoje que eu vou me ater mais a esse tema, né, depressão e suicídio, álcool e drogas, pornografia, racismo e discriminação. Eu separei esses aqui, dentre outros que tem, não é só isso. Eu só listei alguns aqui para a gente entender que nós temos um desafio de conhecer, né, basicamente, a problemática de cada um desses pontos aqui para que a gente tenha condição de estar dando uma orientação adequada para as pessoas, tá bom? Então, nós vamos falar, na verdade, hoje sobre homossexualidade. Eu já quero deixar claro que eu não vou discutir se isso é aprovado por Deus ou não. Para mim é ponto pacífico. O comportamento homossexual, ele não é aprovado pela Bíblia. Não é isso que eu quero discutir, tá certo com vocês? Eu não quero discutir se a gente deve aprovar ou desaprovar. Não é nosso papel como conselheiro entrar nesses méritos, tá certo, queridos? Não é. Nós precisamos, como outros casos, ajudar essa pessoa nas circunstâncias que ela se encontra, né? Que geralmente é de confusão mental, desequilíbrio emocional, muitas vezes assim perdida na vida, machucada, né? Num estado espiritual miserável. Então, essa geralmente é a situação de muitas pessoas que procuram um conselheiro. E aí nós devemos ajudar essas pessoas a se ajustar, a equilibrar, né, esses aspectos da vida e outros mais. A partir disso, equilibrado, aí sim é o processo, né, que a gente conduz essa pessoa a um discipulado, se for cristã. Se não for cristã, de alguma maneira nós vamos estar falando de Cristo em um segundo plano, em um segundo momento. Certo, queridos? Então, eu não quero entrar muito, nem enfatizar tanto, a gente vai falar alguma coisa, mas nem enfatizar tanto a respeito da negligência da igreja, que a gente sabe. A negligência da igreja. Então, acho que agora, nessa ocasião, em outro momento, tudo bem, a gente aborda e vamos para longe com esse negócio aí. Mas agora eu acho que não seria tão interessante a gente enfatizar muito isso, porque seria mais ou menos chover no molhado, né? Então, a gente sabe que a igreja é negligente não só concernente a isso, mas a tantas outras coisas, tá? O que me interessa é nós, André, vocês, como que a gente pode, então, hoje, falar sobre esse assunto de uma maneira a agregar alguma coisa para que a gente tenha mais condição de ajudar essas pessoas. Então, primeiro, como outros casos, não existe uma regra, tá certo? Ou uma régua que a gente coloca todo mundo ali e mede a pessoa, fala assim, todo mundo cabe aqui. Cada história é uma história. É preciso sempre conhecer e se aprofundar na história daquela pessoa que a gente está tratando, que a gente está orientando, que a gente está aconselhando, para que a partir disso nós tenhamos elementos e possamos ajudar aquela pessoa a partir da sua história, né? E tem mais uma questão, queridos. O aconselhamento tem horas que é mais difícil pelo fato de que a pessoa ela mente, né? A gente não pode ser tão inocente sempre achar que a pessoa sempre está falando a verdade. Mas quando a gente consegue lidar com a verdade a partir da pessoa, aí fica mais tranquilo. Porque a gente tem o desafio, é discernir se de fato o que ela está falando é aquilo mesmo, né? É por isso que é um processo muito trabalhoso. Mas vamos aqui entender que de fato ela está falando de todas as verdades ou das suas percepções de verdade, né? E aí a gente precisa cuidar dessa pessoa, entender as suas carências, o porquê que ela chegou naquela situação. Queridos, olha, eu não quero, como eu disse, entrar em discussões aqui se aprofundando, tá? Porque nem a teologia, nem a ciência tem explicações para alguns pontos sobre a homossexualidade. Por exemplo, que existe uma tendência hormonal, por exemplo, isso existe. Isso é fato. Eu não estou dizendo aqui que a pessoa nasce homossexual. Não é isso, tá certo? Como existe uma tendência genética para o alcoolismo, por exemplo, tem pessoas que têm propensão para o alcoolismo. Tanto é que tem pessoas que bebem e não são alcoólatras. E outras bebem, né, e não podem beber nada e são alcoólatras. Então existe, isso é constatado. Não se sabe, né, geneticamente como que se dá essas coisas. A homossexualidade também há algo semelhante. Preste atenção aqui, tá? Por favor, entenda
ou tente entender, ou me questione se não ficar muito claro as minhas expressões, o que eu falar. Se você não concordar, fala, André, calma aí, você falou isso, mas eu acho que não é assim. Então vamos ver, porque de repente é eu que não consigo me expressar, né? Ou uso uma palavra de uma maneira não tão clara. Então o que acontece? Que existe também é fato. Pela observação, estou dizendo, tá? E é mais aqui a questão empírica, né? Não é uma questão aí, técnica e tal, mas eu tenho observado nesses 20 anos, 21 anos, eu tenho observado essa questão da homossexualidade e eu tenho observado que em alguns casos, a gente já percebe a criança lá de 2 anos, 3 anos, com trejeitos, né? Isso me parece que talvez seja até mais evidente no menino. Não sei o certo porquê, mas pelo menos é a minha constatação. Estou falando de uma experiência pessoal, eu não quero colocar isso como regra, tá bom? Estou falando aqui de uma vivência minha. Eu sei que eu ensino que experiência pessoal não deve ser regra, mas compartilhando aqui só para ver se a gente consegue estar extraindo aí, né, alguma informação dessas questões. E a gente já percebe, 2 aninhos, 3 aninhos lá, você já percebe um trejeito, né? Existe alguns casos que a homossexualidade é um comportamento aprendido. O que eu quero dizer com isso? Que pela influência, né? Eu estou pegando aqui especificamente o menino, tá? Não a menina, o menino, em relação às companhias ou às referências que ele tem durante a sua vida. Quando há uma figura paterna muito fraca, muito débil, omissa, negligente, né, que não cumpre o seu papel, essa figura masculina, e a Vivi daqui a pouco acho que até vai me ajudar nisso, que a psicologia ela vai trazer isso de uma forma muito clara, né, que a figura paterna, a ausência da figura paterna vai de fato prejudicar e muito, e principalmente o menino, né, nessa referência, porque é a partir do pai que ele vai diferir todas essas questões, tá? Não sei se a Vivi vai contribuir para isso daqui a pouco, mas a psicologia ela traz constatação e é fato mesmo, né? Oi, Maírazinha, tá aí, né? Coisa boa, deu as caras, tá certo. Então vamos lá. É um comportamento aprendido no que sentido? A gente sabe que a criança aprende por imitação, é comportamento. Você pode bater na criança, matá-la né, dar cintada. Se ela observa nos pais um comportamento diferente do que é falado, não adianta. Você pode falar, você pode bater, você pode fazer o que for. O comportamento, a figura, é muito mais impactante, poderosa, e aquela criança ela vai imitar e não ouvir o que nós falamos como pais, ou como essas referências que ela tem. Então, quando você prejudica a figura paterna da criança, né, do menino, e você tem uma mãe, por exemplo, uma figura materna, né, que se sobressai num papel de liderança, decisões, essa figura de autoridade, né, mais do que o pai. Ninguém está falando aqui de machismo, é constituição da criação, tá certo? A gente chama de ordem criacional ou ordem funcional. Então, Deus estabeleceu isso. Se o feminismo fala outra coisa, ou se o machismo distorce isso, eu não tenho nada a ver. Eu estou falando daquilo que eu entendo como as escrituras sagradas e como a ordem criacional. Deus criou o homem como uma figura de liderança. A gente já discutiu que liderança não é essas distorções de opressão e etc e tal, mas essa figura de liderança, o homem, né? E a mulher, então, não é que fica inferior, mas ela tem outro papel. Então, quando a mãe é essa figura de liderança, essa figura preponderante, essa figura forte, né? E o pai não, isso na cabeça do menino, isso vai, então, distorcendo as informações. E aí o menino, naturalmente, tem muito mais contato com mulheres. Mãe, né? Babás, as tias da creche, as professoras de escola, as apresentadoras de programa infantil. Não perceba, quase todo o período da sua formação, tá certo? São mulheres, via de regra. Aleluia, aí, tem uma menininha ainda, confirmando. Desculpa. Que isso, por nada. Isso alegra a gente, né, Tamires?
Aqui é a igreja precisa ter aí, ó, a classe infantil, ó, o grupo de crianças, os cordeirinhos de Jesus. Então, assim, toda a sua formação, o contato desse menino é com mulheres, né? Então, é natural que ele replique, que ele... Eu não estou dizendo, amados, que todo caso de homossexualidade é por este motivo. Não é isso que eu estou dizendo. Eu só estou dizendo que, em alguns casos, a gente observa isso, né? Então, o que nós observamos? O que eu observei? Existe aqui uma falha, tá certo? Uma falha na família, né? Na estrutura familiar. Nesta falha, é bem possível, então, que isso possa contribuir. Eu não estou dizendo também que em todos os casos onde há essa falha, a criança vai ter a homossexualidade presente na sua vida. Não é isso. Eu só estou dizendo que, em alguns casos, é isso que eu tenho observado. Tá bom? A gente precisa ter muita cautela, porque nós estamos tentando aqui falar daquilo que não é fechado, que não é resolvido, que não é tão simples assim. Né? Por exemplo, algumas igrejas, muitas igrejas evangélicas, acham que a homossexualidade é influência demoníaca, é demônio. Não, queridos. Se fosse, para nós seria melhor, seria muito mais fácil, menos trabalhoso. Era só expulsar em nome de Jesus e acabou. Né? Se o fato é esse, se em todos os casos é possível, um caso ou outro, de repente, seja, né, uma ação demoníaca, mas isso para mim é muito raro. É muito raro. Porque se é isso, é fácil. Então a gente expulsa, acabou a conversa. Se expulsou em nome de Jesus, o demônio foi embora, acabou esse problema. E outro ponto que eu quero colocar. Nós jamais vamos tentar convencer a pessoa de deixar a homossexualidade. Sabe por quê? Porque isso precisa partir da pessoa. Se ela procura um conselheiro, né, nós devemos, de fato, ajudá-la em toda essa estrutura e identificar o que está desequilibrando ela. Se há, de fato, porque nem Deus, queridos, quando a pessoa não quer e não admite, nem Deus transforma a vida das pessoas. Tá certo? Então, nós não estamos para julgar moralmente essa pessoa. Você está em pecado, você vai para o inferno, você está desagradando a Deus. Não, não é isso. E eu não estou dizendo com isso que a gente vai apoiar em alguma coisa. Diga, Maíra. Fale. Abra o microfone e fale. Uma pergunta. Mas não é o Espírito Santo que convence a pessoa do seu pecado? Sim, exato. É por isso que a gente não vai tentar convencer ninguém do pecado, né? Nós vamos orientar essa pessoa. Não, então, porque você falou, se a pessoa não quiser, nem Deus convence. Então, assim, a pessoa primeiro tem que querer. Olha, eu entendo o seguinte, que o Espírito Santo não estupra o coração de ninguém. Palavra forte, né? O Espírito Santo não invade o coração de ninguém. Há um convite gracioso por meio do Evangelho para que essa pessoa se arrependa do seu pecado. Essa pessoa pode responder positivamente ou não. Né? Isso que eu entendo. Então, o convite é feito a todos, para que se arrependam, para que aceitem Jesus. Mas essa pessoa, ou ela aceita isso ou não. Então, quando eu digo que nem Deus transforma essa pessoa quando ela não quer, é nesse sentido. Porque, para mim, é claro que é possível resistir ao convite do Espírito Santo. Ele convence, sim, a partir do momento que a gente aceita essa mensagem. Agora, eu sei também que não é tão simples a gente entender esse processo, porque para mim é misterioso. Porque se a Bíblia diz que até a fé é dada por Deus a nós, e nós não temos essa capacidade, se nós estamos mortos nas nossas ofensas e nos nossos pecados, deve ser cobrança, né? Sai. Então, tocou o celular aqui, desculpa, Márcio. Vou até desligar esse trem aqui, que eu estava comunicando com vocês no grupo, né? Então, vamos lá. É nesse sentido, tá? Então, Deus, ele faz o convite por meio do Evangelho, né? O meio que ele usa para salvar o homem é Jesus, e o Espírito Santo é quem viabiliza isso. Então, de fato, é Deus que faz isso. Porém, Deus não obriga ninguém, é nesse sentido. E é justamente isso que eu estou tentando dizer. É o Espírito Santo que convence. Se é o Espírito Santo que convence, não somos nós. Então, nós não temos condição nenhuma, a não ser por meio da exposição da palavra de Deus, a não ser por meio de confiar no Espírito Santo
e colocar aquela pessoa em oração, a não ser por meio de mostrar uma vida no Evangelho que, de fato, é uma vida infinitamente melhor do que as pessoas que vivem sem Deus no mundo, né? Então, a nossa parte é essa, é o bom testemunho, é a oração, é a pregação, né, verdadeira do Evangelho. Então, nós temos essas condições humanas para oferecer, para contribuir para a salvação dessa pessoa. Mas, em análise última, é o Espírito Santo que opera tudo em todos, tanto querer quanto efetuar, é o que a Bíblia diz, né? Então, a gente precisa entender que tem pessoas que falam, não, a homossexualidade para mim está tranquilo. Tudo bem, é um homossexual que veio se aconselhar conosco por conta de outras questões, né? De repente é o matrimônio, é casado e está ruim lá com outro bigodudo, né? Então o homem lá está se desentendendo com o seu parceiro. Então, se é uma questão matrimonial, nós vamos orientar essa pessoa concernente ao matrimônio. Agora, claro, né, querido? A gente vai pedir a Deus que nos dê uma oportunidade para que a gente fale dele, certo? Veja bem, eu sei que o que eu estou falando aqui talvez é a opinião contrária à grande maioria de pastores e tantas outras pessoas aí. Mas eu não estou aprovando o comportamento homossexual. Por exemplo, eu sou a favor do direito civil do homossexual. O que eu quero dizer com isso? Eu não sei se eu falei em outra ocasião para vocês. Eu falei, Vinícius, me ajuda aí, seu. Não, né? Ah, tá, é que eu falei para Viane, mas foi em off, em particular aqui, né? E, por exemplo, 2 homens ou 2 mulheres que sejam casam, né? E os cartórios no Brasil desde 2013, se não me falha a memória, ou seja, 7 anos aí, já está celebrando, oficializando o casamento homoafetivo. Então, tá certo? Então, no nosso país, isso já é uma realidade há 7 anos. Se eu não estou muito enganado aqui no tempo, mas é isso aí, não foge disso não. E o que acontece? Então, eles casam, né? Hoje já não, hoje já isso é tranquilo porque já é legal o casamento, legal da legalidade, tá? Legal não, legal por causa da legalidade. Já é legal, né, juridicamente falando, então ele já tem os seus direitos civis. Mas tem pessoas que são contra o direito civil do homossexual. Eu não estou falando aqui de comportamento moral, eu estou falando de direitos civis. E veja só se isso não é justo, julgue você, não precisa responder. E aí você também não precisa concordar. Mas, por exemplo, 2 pessoas casam, constroem um patrimônio, compram lá sua casa, seu carro, né, tem lá os seus bens, aí um falece. Faleceu um lá. De repente está no nome daquele que faleceu. Para quem vai esses bens? Para a família do cara lá, que muitas vezes a família era contrária e desprezou aquela pessoa e não concordava, aí eles vão receber os bens? Não é justo que o seu companheiro, civilmente falando, minhas amadas, civilmente falando, tá? Não estou falando da questão moral, bíblica, teológica, nada disso. Civilmente. E isso que a gente precisa fazer, é separar muitas vezes as instâncias, né? Não é espiritualizar tudo, tá certo? Eu não estou falando que a gente vai admitir pessoas com comportamento homossexual como membros e muito menos oficiais na igreja, que a gente vai aprovar isso e achar que isso é normal, porque não é normal no sentido da natureza em si, da biologia, né? Da criação de Deus. Nós que de fato entendemos que a Bíblia traz o parâmetro para tudo na vida. Então, só concluir aqui, tu já entra com a pergunta, Maíra. Então, assim, eu sou a favor nesse sentido, tá? Que essa pessoa ela tem o seu direito civil. Veja bem, direito civil. Diga, Maíra. Pode falar, Amanda. Não, eu só queria complementar aqui, que eu entendi o que o senhor falou, no direito patrimonial, né, que eles construíram os 2 juntos. Vamos supor, eu casei com uma mulher, construímos tudo junto, ela morreu, e aí os parentes que nunca olhou na minha cara vai querer ficar com tudo que eu construí com a mulher. Isso. Então, se olhando por esse lado, eu também acho justo, já que é para casar, né, fazer direitinho os negócios, então vamos unir lá no civil, porque pelo menos quem morrer não fica no prejuízo. Exato. Vocês percebam, queridos, que nós não estamos entrando aqui em julgamento